E aí, galerinha, beleza? Bom, nós vamos agora para a nossa última aula de localização dos elementos na tabela periódica, né? Nós já passamos pelos elementos representativos, que é o S, que é o P. Na aula passada, que era o módulo 14, trabalhamos com os metais de transição externos, que são aqueles que terminam em D, e agora nós vamos para os internos, que são aqueles que terminam em F. Né? A incidência desses elementos no nosso vestibular ainda ela é pequena, né? Como eu falei para vocês, os mais importantes são os elementos representativos. A aula de agora é um pouquinho mais rápida do que as aulas anteriores, tá? Mas volto a falar para vocês, é muito importante você ter a tabela periódica do seu lado para você ir acompanhando na sua tabela periódica. Perfeito? Bom, características eletrônicas dos elementos de transição internos. Cuidado com o trocadilho, eu vou te mostrar até numa tabela periódica, muita gente acaba até confundindo, tá? Os exercícios estão na página 192 da apostila 3, perfeito? Bom, quando se fala metais de transição internos, são os que terminam em F. E eles ficam, por incrível que pareça, na parte, entre aspas, de fora da tabela periódica. Não quer dizer que ele fica na parte de fora, né? Como eu falei para vocês, esses aqui, ó, eles ficam como se fosse numa gaveta. Se fosse para colocar em uma tabela periódica exatamente desse tamanho, eu colocaria todos esses na gavetinha da família 3B, tá? Então aqui, ó, eu acho que é até mais fácil de fazer a localização, porque o mais difícil não era saber o período, porque o período era só você ver quantas camadas o elemento possui e continua valendo para os metais de transição interna. O mais complicado era saber a família. Aqui não tem problema, porque a família sempre vai ser a família 3B. Então, a partir de agora, terminou em F, qual que é a família? 3B. Terminou em F, 3B. Perfeito? Bom, se a gente pegar a tabela periódica, tá? Essa que eu coloquei para vocês, ó, todos esses aqui na parte inferior, eles ficam justamente aqui. Agora, vamos lembrar uma coisa? Aqui é o S. Tem duas. O S, né, vai até 2 elétrons, por isso tem duas famílias. O P tem 6. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias. O D tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o F não tem 14? Só que se olhar aqui embaixo vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Epa, 15 não era para ter 14? Aí que tá. O lantânio e o actínio, eles estariam aqui. Se você fizer a distribuição do lantânio e o actínio, são os dois únicos que terminam em D na distribuição eletrônica e faz parte dos metais de transição externos. Perfeito? Desculpa, do metais de transição internos, que é esse que está no F. Então, soma atenção. Então, nós temos aqui, ó, esse aqui estaria no 6º período, que seria aqui, e aqui o 7º, né? Aqui chamado série dos lantanídeos, ou lantanoides, e aqui série dos actinídeos. Perfeito? Professor, o que tem de importante aqui nesses elementos? Primeiro, uma coisa muito pertinente para falar para vocês, o urânio, né, dá uma olhada aqui, o número atômico dele é 92. 93, 94, 95, 103 aqui. Olha, o 104 e vai até aqui, ó. Todos os elementos transurânicos, ou seja, todos os elementos depois do urânio, 93, 94, 103, até o 118, necessariamente são artificiais. Ou seja, não tinha na época de Mendeleev, que foi um dos caras precursores da tabela periódica. Esses elementos foram produzidos no laboratório, então não tem na natureza. Professor, mas como que eles conseguem produzir esses elementos no laboratório? Lá mais para frente, a gente vai ter uma aula de química nuclear e vai ter uma reação muito importante, não é o caso da aula de hoje, chamado de fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? Eu pego dois átomos pequenos e junto e tento formar um átomo grande. Esta é a ideia de produzir tais elementos. Então, para produzir, por exemplo, o nihônio, o moscóvio, que a gente já trabalhou na aula passada, eles pegaram um átomo menor e juntaram e tentaram fazer um átomo maior, tá? Agora, eu falei que todos são metais de transição internos? Não, apenas esse.
porque a partir do 104, daqui até aqui, ó, é chamado metal de transição externo, e aqui, que foram as 3 últimas descobertas, né, que eu já comentei com vocês, que é o 113, que é o 115, 117, 118, são elementos representativos, perfeito? Agora, todos eles são artificiais, então, da série dos actinídeos, daqui para cá. Agora, dos lantanídeos, o número atômico 61, que é o bromécio, ele também tem ele foi feito artificialmente. Então tem alguns elementos artificiais. Aqui eu não coloquei, mas o tequinésio também foi artificial, tá? Mas necessariamente depois do urânio, todos eles são artificiais. E o legal é que muitos desses elementos, o símbolo dele foi em homenagem a uma pessoa. Olha que legal aqui o 101, Mendeleevium. Mendeleev foi em homenagem ao Mendeleev, né? Nós temos aqui o Curium, homenagem a Marie Curie. Nós temos o 104, que é o Rutherfornium, homenagem ao Rutherford. Nós temos o Borium, que é homenagem ao Bohr, aquele das camadas. Nobelium aqui embaixo, homenagem ao Nobel, né? Do famoso Prêmio Nobel, e assim por diante, tá? Bom, e outra coisa, esses elementos são extremamente radioativos. Né, as bombas atômicas podem ser produzidas por eles, por exemplo, a de Hiroshima e de Nagasaki era de urânio e plutônio, que são elementos extremamente radioativos. Perfeito? Bom, agora vamos pegar apenas lá aquelas duas filetes, os 2 filetes que nós temos dos metais de transição interna. Nós temos aqui o 6º período e o 7º, tá? Esse aqui começa com o lantânio, então é chamado série dos lantanídeos, uma coisa que eu já vi cair bastante no vestibular, mesmo sendo, né, não tanto quanto os elementos representativos. Os lantanídeos são chamados de terras raras. Por que terras raras? Porque tem na Terra, só que a incidência ela é muito baixa. Mas tem muitos, mesmo sendo muito baixa a incidência, existem muitos elementos que têm uma aplicação muito boa aí na nossa indústria, tá? E o 7º período é a série dos actinídeos. A maioria deles todos artificiais, perfeito? Bom, vamos lá para a localização. Vamos pegar aí, por exemplo, o európio, que tem número atômico 63. Nossa, vai demorar demais para a gente fazer a distribuição eletrônica, tá? Mas fazendo do 63, termina em F. Parou. Se terminou em F, já é metal de transição interno. Qual que é a família? 3B. Agora, a única coisa que pode ser perguntado é, ele não tem 6 camadas? Se ele tem 6 camadas, né, que é a camada de valência, ele vai estar no 6º período. Só que não tem como saber se o európio está aqui, está aqui, está aqui, porque todo mundo aqui faz parte da mesma família, série dos lantanídeos. Então, família 3B, aqui também é 3B, aqui também é 3B, aqui embaixo todo mundo, como eu falei para vocês anteriormente, a família 3B. A única coisa que pode perguntar é, se está na série dos lantanídeos, tem que estar no 6º período. Ou dos actinídeos, tem que estar no 7º período. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o plutônio, é tão grande a distribuição que eu dei até aquela simplificada. Eu peguei o radônio, então até aqui a distribuição é igual ao do radônio, que é o 86, continua. 7s2, 5f6. De novo, termina em F, né? Agora, quantas camadas ele tem? 7. Então ele vai estar no 7º período, também na família 3B. São metais de transição internos. O máximo que ele pode perguntar se é série dos lantanídeos ou actinídeos. Como está no 7º período, série dos lantanídeos. Actinídeos. Perfeito? Bom, vamos lá. Como eu falei, a aula é bem curta, né? Não tem tantas informações a mais para passar para vocês. Vamos na primeira questão. Primeira questão aí da UFRJ, e fala que, sabendo que o subnível mais energético de um átomo é 4F3, nossa, a distribuição é longa pra caramba, então vai até o 4F3, este é o mais energético, então eu já sei que é um metal de transição interna, eu já sei que é a família 3B. Agora ele pergunta, qual é o período que ele está na tabela periódica? Viu que ele nem perguntou a família, ele perguntou somente o período. O procedimento é pegar lá e fazer a distribuição até chegar no 4F3. Quando a gente chegar no 4F3, a gente viu que a camada de valência é a 6ª. Então ele vai estar no 6º período.
E se ele perguntasse um pouquinho mais a fundo qual que é a família? Família 3B. Terminou em F, a família sempre vai ser a família 3B. Perfeito? Agora ele poderia perguntar se é dos lantanídeos ou dos actinídeos. Como está no sexto período, como a gente já viu, série dos lantanídeos, também conhecido como terras raras. Perfeito? Já a segunda questão que nós temos foi uma questão modificada, né? Ele forneceu aqui, não é teste, tá? Cuidado. Ele forneceu 4 distribuições eletrônicas e perguntou, baseando-se nas configurações eletrônicas em ordem crescente de energia. Não é em ordem energia, é em ordem geométrica, tá? Em ordem crescente de energia, classifique os elementos em representativos. Professor, se é representativo, termina em S e P. Beleza? Ó, o A termina em P, aqui também termina em P. Então, se fosse só para falar representativos, eu iria falar o A e o C. Transição. É que quando ele fala transição, pode ser tanto a interna quanto a externa. Né? Só que aí depois ele colocou transição interna, então talvez aqui seria transição externa e aqui talvez os internos terminem em F. E por último ele pediu ainda para falar dos gases nobres, ou seja, os gases nobres é um elemento representativo, só que o gás nobre termina em P, né, com exceção do hélio que termina em 1s2, e tem que ter 8 elétrons na última camada. Se a gente olhar é o C, né, ó, 3s2, 3p6. Termina em P, é um elemento representativo, só que tem 8 elétrons, esse é um gás nobre. Então vamos lá, o A seria um elemento representativo, o B, como terminou em D, metal de transição externo, vamos lembrar qual que é o período? Quarto período. E a família, como que a gente fazia mesmo? 2 mais 2, 4. Família quarto grupo, que coincidentemente é a família 4B. O de baixo tem 8 elétrons na última camada, ele pediu para classificar em gás nobre, eu vou colocar gás nobre, e o de baixo termina em F. Se terminou em F, é interno, metal de transição interno. Perfeito? Bom, como eu falei para vocês, esta aula ela é bem mais curta, se bem que lá no terceiro colegial, né, esta aula e a aula passada elas são dadas juntas, porque elas são bem mais curtas aqui. Perfeito? Gostaria muito que você fizesse a tarefa de hoje. Os exercícios da tarefa de hoje são esses. Estão aí na página 194, é o 6, 8, 10, 15 e 16. E a próxima aula, ela vai continuar com tabela periódica, só que é uma parte muito importante, que são as propriedades periódicas. Espero você até o próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!